O nosso bate-papo hoje é com um dos fenômenos das redes sociais no país. Trata-se de Rafael Magalhães. Olha, Rafael, você era professor de educação física, depois foi professor também, até chegar ao cargo de diretor de escola pública, né? E de repente você investe nas redes sociais vamos dizer assim, com uma marca diferente de tudo aquilo que as redes sociais sempre apresentam, né? O que você acha que impactou a sua presença nas redes sociais, principalmente no Instagram? Então, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu fazia como um hobby, como uma coisa assim, pra mim, eu não mostrava os textos para as pessoas. E aí, há uns 3 anos atrás que eu comecei a utilizar as redes sociais, porque me incomodava um pouco o fato das redes sociais serem usadas tanto por jovens e pela moçada, assim, ao meu ver, de uma forma errada ou não tão positiva como poderia ser. E aí eu comecei a colocar os meus textos, principalmente no Instagram, que eu achava uma rede social muito forte, mas muitas vezes utilizada de uma forma superficial. Eu comecei a colocar meu conteúdo lá e deu super certo. O que você escreveu que marcou esse sucesso que hoje você faz? O meu primeiro texto que fez sucesso na internet chama Bagagem Emocional. Isso eu escrevi falando de uma coisa pessoal e acabei descobrindo que as pessoas tinham isso, de você num próximo namoro, você acabar descontando problemas do anterior ou um casamento anterior. E o segundo foi Vida de Solteiro, que até hoje é o meu texto, hoje ele está com mais de 15 milhões de acessos. Fala sobre você poder ser feliz sozinho, que não necessariamente você precisa estar com uma pessoa para você se sentir bem, que você precisa se amar primeiro antes de conhecer essa pessoa. E o terceiro, que foi o que fez realmente o sucesso, assim, por um motivo triste. Eu falo que é um texto que eu não gostaria de ter escrito, mas aconteceu a fatalidade com o Cristiano. Fiz um texto em homenagem a ele e fez muito sucesso. Virou a lembrança de 7º dia da missa dele, saiu em todos os jornais. Vamos lembrar a frase? Eu utilizei o refrão da música dele, que é: o que temos para hoje é saudade. E o texto foi como se fosse uma conversa de Deus recepcionando ele no céu. Rafael, no nosso bate-papo antes do início da entrevista, a gente falava o seu trabalho, o seu jeito de se posicionar nas redes sociais pode ser interpretado como a vitória do bem? Eu costumo intitular o meu trabalho como a internet do bem, porque infelizmente a internet muitas vezes é utilizada de uma forma não muito positiva, para criticar as pessoas, para disseminar ódio ou preconceito. Tem várias coisas ruins. E eu fico muito feliz porque os pais dos jovens que vão comprar meu livro, eles me abraçam e ficam felizes porque falam: é muito bom saber que existe esse tipo de conteúdo na internet. Você já lançou quantos livros? Eu tenho 2 livros publicados, que segue o mesmo nome do blog e do Instagram, que é Precisava Escrever. Lancei o Precisava Escrever 2 há 1 ano e meio atrás e estou terminando o 3º já. Eu sempre quis fazer o Precisava Escrever uma trilogia. Vai ser o 1, 2 e o 3. Eu lanço o 3º agora, provavelmente no final de maio. E aí não vou parar de escrever, mas vou buscar outros títulos. Estou escrevendo um romance, vou tentar um estilo diferente de escrita. Você continua fazendo uma turnê pelo país? Isso no primeiro livro eu fui em 20 cidades, fazendo sessão de autógrafo, encontrando com os meus seguidores, os leitores. 1 mês aqui em Goiânia para fechar o 3º, fazer as coisas que precisam fazer para ele ser lançado, e aí eu começo de novo. No total, quantos livros já foram vendidos? O meu livro é independente, já que até nisso o meu trabalho é um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer. O meu livro não tem editora, não tem selo, eu só vendo ou fisicamente, igual quem for no shopping amanhã de Palmas vai poder comprar direto comigo, ou aqui nesse espaço que a gente está, que funciona como uma loja, ou na loja virtual que a gente envia pelos correios. Dessa forma a gente já bateu a marca de 40 mil livros, que
Hoje muitas editoras procuram Precisava Escrever para tentar relançar e falam que é um número expressivo, principalmente por ser um trabalho independente. Essa maneira sua de trabalhar longe das editoras é interessante ou foi uma opção, vamos dizer assim, pessoal sua? No início foi a única, eu não tive escolha. Eu preparei o primeiro livro, enviei para mais de 20 editoras e nenhuma quis. E por essa negativa delas, eu resolvi fazer sozinho. E depois que fez sucesso, aí elas voltaram atrás e quiseram lançar. Mas o meu investimento para fazer o livro independente foi alto. E aí, para eu desperdiçar todo esse trabalho que eu tive, porque hoje eu já tenho uma estrutura montada para vender independente, aí eu acho que por enquanto ainda não vale a pena. Eu ganho em alguns aspectos, porque o valor que eles pagam para o escritor no Brasil é um valor que eu considero até absurdo. O Rafael Magalhães vive com a venda de livros, com o sucesso no Instagram. Como é que tá? É melhor que ser professor? Ganhar mais que professor no Brasil não é tão complicado, né? Mas eu associei as duas profissões por um tempo, por gostar demais de ser professor, mas chegou a um ponto que eu estava ganhando mais com livro do que com professor e uma profissão atrapalhando a outra. O que você pensa fazer agora? Você vai continuar trabalhando nesse modelo ou vai avançar para uma nova situação? Até os leitores ficam meio chateados de eu falar que o terceiro livro vai ser o último. Mas eu tenho justamente essa preocupação. Eu quero parar antes que esse formato enjoe, enquanto eles ainda estão gostando. Vou fazer o terceiro, que é um livro de crônica, e aí estou me desafiando a escrever um estilo diferente, que o romance é uma estrutura totalmente diferente do que eu escrevo hoje. Estou tentando me reinventar para conquistar outras pessoas e para as pessoas que já gostam do meu trabalho não se cansarem. Como nasceu o nome do blog Precisava Escrever? Então, esse é o título do primeiro texto. Eu tinha um blog de humor e aí eu escrevi um texto na época muito carregado assim, de sentimento, que foi nessa época que eu perdi uma tia muito querida. E eu achei que o conteúdo era muito forte para colocar nesse blog de humor que eu tinha com os meus amigos. E eu criei um novo blog para poder guardar esse texto. E o nome do texto era Precisava Escrever, porque naquele texto ali eu desabafei tudo que eu precisava. E aí quando eu fui criar o nome do blog, eu repeti o nome do texto e acabou dando muito sentido. Eu gostei muito do nome porque, como era um desabafo, tudo que eu escrevi ali, acabou que eu falava assim, isso aqui, eu terminava o texto e pensava comigo mesmo, isso aqui era o que eu precisava escrever. E aí eu fiquei repetindo isso, gostei do nome e as pessoas se identificam por isso que eu te falei, dela ler ali e falar assim, isso aqui era uma coisa que eu mesmo precisava escrever e esse rapaz escreveu por mim. E aí... Rafael, nas nossas entrevistas, a pergunta que não pode faltar. Qual é o fato que marcou a vida de Rafael Magalhães? Bom, tem um fato que aconteceu na minha juventude que foi uma das coisas que me tornou, acho que sensível ao ponto de começar a escrever, que eu perdi uma tia e o término de um relacionamento meu. Hoje eu tenho facilidade de escrever sobre problemas de relacionamento e finais de relacionamento, porque eu tive um relacionamento longo que chegou ao fim. Então essas são duas coisas que me marcaram muito, assim, de criar uma sensibilidade suficiente para poder começar a escrever. E foi bem na época que eu comecei o blog. Eu estava triste por essas duas coisas que aconteceram. E eu posso apontar essas duas aí, essas foram dificuldades que eu tive que passar que me ajudaram a me tornar um escritor. Em resumo, você escreve com sentimento, você não pensa tanto na questão comercial, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive o formato de crônica, tanto que as editoras falaram lá atrás, que não é um formato comercial. O pessoal fala, esse Rafael, você está vivendo de livro de crônica, eles começam a entender como que é isso. Mas é porque eu optei por mudar a vida das pessoas e dei a sorte de isso tá me dando dinheiro. Mas eu não comecei pensando em dinheiro, eu comecei pensando na parte... A minha ideia era continuar professor e escrevendo. Acontece que eu arrumei uma forma de ficar 100% na escrita. Olha, eu te agradeço pela entrevista e te desejo todo sucesso. Muito obrigado, fiquei muito feliz de participar desse quadro, foi um prazer contar um pouquinho aí da minha história.
Sucesso. Obrigado. Um abração para você. Valeu. Continue fazendo sucesso.